A União Europeia precisa de uma nova política externa baseada nos verdadeiros interesses econômicos e de segurança da Europa. Atualmente, a Europa está presa em uma armadilha econômica e de segurança criada por ela mesma, caracterizada por sua perigosa hostilidade com a Rússia, desconfiança mútua com a China e extrema vulnerabilidade em relação aos Estados Unidos. A política externa europeia é quase inteiramente movida pelo medo da Rússia e da China, o que resultou em uma dependência de segurança em relação aos Estados Unidos. A subserviência da Europa aos Estados Unidos decorre quase inteiramente de seu medo predominante da Rússia, um medo que foi amplificado pelos estados russófobos da Europa Oriental e por uma narrativa falsa sobre a guerra na Ucrânia. Com base na crença de que sua maior ameaça à segurança é a Rússia, a União Europeia subordina todas as suas outras questões de política externa, econômicas, comerciais, ambientais, tecnológicas e diplomáticas, aos Estados Unidos. Ironicamente, ela se mantém próxima de Washington, mesmo enquanto os Estados Unidos se tornam mais fracos, instáveis, erráticos, irracionais e perigosos em sua própria política externa em relação ao ar, chegando ao ponto de ameaçar abertamente a soberania europeia na Groenlândia. Para traçar uma nova política externa, a Europa terá que superar a falsa premissa de sua extrema vulnerabilidade em relação à Rússia. A narrativa de Bruxelas-OTAN-Reino Unido sustenta que a Rússia é intrinsecamente expansionista e dominará a Europa se surgir a oportunidade. A ocupação soviética da Europa Oriental, de 1945 a 1991, supostamente comprova essa ameaça nos dias de hoje. Essa narrativa falsa interpreta de forma equivocada o comportamento russo tanto no passado quanto no presente. A primeira parte desse ensaio tem como objetivo corrigir a falsa premissa de que a Rússia representa uma ameaça grave para a Europa. A segunda parte projeta uma nova política externa europeia, uma vez que a Europa tenha superado sua russofobia irracional. A falsa premissa do imperialismo ocidental da Rússia. A política externa da Europa baseia-se na suposta ameaça de segurança representada pela Rússia. No entanto, essa premissa é falsa. A Rússia foi repetidamente invadida pelas principais potências ocidentais, notadamente Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos nos últimos 2 séculos, e há muito tempo busca segurança por meio de uma zona de amortecimento entre si e as potências ocidentais. A zona de amortecimento altamente disputada inclui a Polônia, Ucrânia, Finlândia e os Estados Bálticos atuais. Essa região, situada entre as potências ocidentais e a Rússia, é responsável pelos principais dilemas de segurança enfrentados pela Europa Ocidental e pela Rússia. As principais guerras ocidentais lançadas contra a Rússia desde 1800 incluem a invasão francesa da Rússia em 1812, Guerras Napoleônicas, a invasão britânica e francesa da Rússia em 1853-1856, Guerra da Crimeia, a declaração de guerra da Alemanha contra a Rússia em 1º de agosto de 1914, Primeira Guerra Mundial. A intervenção dos aliados na Guerra Civil Russa, 1918-1922, Guerra Civil Russa. A invasão alemã da Rússia em 1941, Segunda Guerra Mundial. Cada uma dessas guerras representou uma ameaça existencial à sobrevivência da Rússia. Do ponto de vista russo, a falha em desmilitarizar a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, a criação da OTAN, a incorporação da Alemanha Ocidental à OTAN em 1955, a expansão da OTAN para o leste após 1991 e a contínua ampliação de bases militares e sistemas de mísseis dos Estados Unidos em toda a Europa Oriental, próximas às fronteiras russas, constituíram as maiores ameaças à segurança nacional da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Rússia invadiu em direção oeste em várias ocasiões. O ataque da Rússia à Prússia Oriental em 1914, o Pacto Ribbentrop-Molotov em 1939, dividindo a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética e anexando os Estados Bálticos em 1940, a invasão da Finlândia em novembro de 1939, a Guerra de Inverno, a ocupação soviética da Europa Oriental de 1945 a 1989, a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Essas ações russas são vistas pela Europa como prova objetiva do expansionismo russo em direção ao Ocidente, mas tal visão é ingênua, ahistórica e propagandista.
Em todos os 5 casos, a Rússia agiu para proteger sua segurança nacional, conforme sua própria percepção, e não para realizar um expansionismo ocidental por si só. Essa verdade fundamental é a chave para resolver o conflito entre Europa e Rússia atualmente. A Rússia agora não busca expansão para o Ocidente. A Rússia busca sua segurança nacional essencial. No entanto, o Ocidente há muito tempo não reconhece, muito menos respeita, os interesses centrais de segurança nacional da Rússia. Vamos considerar esses 5 casos, esses squaws, da suposta expansão para o Oeste. O primeiro caso, o ataque da Rússia à Prússia Oriental em 1914, pode ser imediatamente descartado. O Reich alemão foi o primeiro a declarar guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914. A invasão russa da Prússia Oriental foi uma resposta direta à declaração de guerra da Alemanha. O segundo caso, o acordo da Rússia Soviética com o Terceiro Reich de Hitler para dividir a Polônia em 1939 e a anexação dos Estados Bálticos em 1940, é considerado no Ocidente como a mais pura prova da perfídia russa. Novamente, essa é uma leitura simplista e equivocada da história. Como historiadores como Edgar Carr, Stephen Kotkin e Michael Jabara Carley documentaram cuidadosamente, Stalin procurou a Grã-Bretanha e a França, em 1939, para formar uma aliança defensiva contra Hitler, que havia declarado sua intenção de travar guerra contra a Rússia no leste, por Lebensraum, trabalho escravo eslavo e a derrota do bolchevismo. A tentativa de Stalin de forjar uma aliança com as potências ocidentais foi completamente rejeitada. A Polônia se recusou a permitir tropas soviéticas em solo polonês no caso de uma guerra com a Alemanha. O ódio da elite ocidental ao comunismo soviético era pelo menos tão grande quanto o medo que tinham de Hitler. De fato, uma frase comum entre as elites direitistas britânicas no final dos anos 1930 era: melhor o hitlerismo do que o comunismo. Diante do fracasso em garantir uma aliança de defesa, Stalin então buscou criar uma zona de proteção contra a iminente invasão alemã à Rússia. A partilha da Polônia e a anexação dos Estados Bálticos foram medidas táticas para ganhar tempo para a Batalha do Armagedon, que se aproximava contra os exércitos de Hitler, que chegou em 22 de junho de 1941 com a invasão alemã da União Soviética na Operação Barbarossa. A divisão prévia da Polônia e a anexação dos Estados Bálticos podem muito bem ter atrasado a invasão e salvado a União Soviética de uma derrota rápida por Hitler. O terceiro caso, a Guerra de Inverno da Rússia com a Finlândia, é igualmente considerada na Europa Ocidental, e especialmente na Finlândia, como prova da natureza expansionista da Rússia. No entanto, mais uma vez, a motivação básica da Rússia era defensiva, não ofensiva. A Rússia temia que a invasão alemã viesse em parte através da Finlândia e que Leningrado fosse rapidamente capturada por Hitler. A União Soviética, portanto, propôs à Finlândia uma troca de territórios, notadamente cedendo o istmo da Carélia e algumas ilhas no Golfo da Finlândia em troca de territórios russos, para possibilitar a defesa russa de Leningrado. A Finlândia recusou essa proposta e a União Soviética invadiu a Finlândia em 30 de novembro de 1939. Posteriormente, a Finlândia juntou-se aos exércitos de Hitler na guerra contra a União Soviética durante a Guerra de Continuação. O quarto caso, a ocupação soviética da Europa Oriental e a contínua anexação dos Estados Bálticos durante a Guerra Fria, é vista na Europa como mais uma prova amarga da ameaça fundamental que a Rússia representa para a segurança europeia. A ocupação soviética foi de fato brutal, mas também teve uma motivação defensiva que é completamente ignorada na narrativa da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. A União Soviética suportou o peso de derrotar Hitler, perdendo impressionantes 27 milhões de cidadãos na guerra. A Rússia tinha uma exigência primordial ao final da guerra, que seus interesses de segurança fossem garantidos por um tratado que a protegesse de futuras ameaças vindas da Alemanha e do Ocidente de forma geral. O Ocidente, agora liderado pelos Estados Unidos, recusou essa exigência básica de segurança. A Guerra Fria é resultado da recusa ocidental em respeitar as preocupações vitais de segurança da Rússia. Claro, a história da Guerra Fria contada pela narrativa ocidental é exatamente o oposto, que a Guerra Fria resultou unicamente das tentativas beligerantes da Rússia de conquistar o mundo.
Aqui está a verdadeira história, bem conhecida pelos historiadores, mas quase completamente desconhecida pelo público nos Estados Unidos e na Europa. Ao final da guerra, a União Soviética buscou um tratado de paz que estabelecesse uma Alemanha unificada, neutra e desmilitarizada. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, com a presença dos líderes da União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, as três potências aliadas concordaram com o completo desarmamento e desmilitarização da Alemanha e a eliminação ou controle de toda a indústria alemã que pudesse ser usada para produção militar. A Alemanha seria unificada, pacificada e desmilitarizada. Tudo isso seria garantido por um tratado para encerrar a guerra. Na verdade, os Estados-membros e o Reino Unido trabalharam diligentemente para minar esse princípio fundamental. Já em maio de 1945, Winston Churchill encarregou seu chefe do Estado-Maior Militar de formular um plano de guerra para lançar um ataque surpresa contra a União Soviética em meados de 1945, com o codinome Operação Impensável. Embora tal guerra tenha sido considerada impraticável pelos planejadores militares do Reino Unido, a ideia de que americanos e britânicos deveriam se preparar para uma guerra iminente com a União Soviética rapidamente ganhou força. Os planejadores de guerra consideraram que o momento mais provável para esse conflito seria o início dos anos 1950. O objetivo de Churchill, ao que tudo indica, era impedir que a Polônia e outros países da Europa Oriental caíssem sob a esfera de influência soviética. Nos Estados Unidos, também, os principais planejadores militares passaram a ver a União Soviética como o próximo inimigo da América, poucas semanas após a rendição da Alemanha em maio de 1945. Os Estados Unidos e o Reino Unido rapidamente recrutaram cientistas nazistas e altos operativos de inteligência, como Reinhard Gelling, um líder nazista que seria apoiado por Washington para estabelecer a agência de inteligência da Alemanha do pós-guerra, para começar a planejar a futura guerra com a União Soviética. A Guerra Fria eclodiu principalmente porque os americanos e os britânicos rejeitaram a reunificação e a desmilitarização da Alemanha, conforme acordado em Potsdam. Em vez disso, as potências ocidentais abandonaram a reunificação alemã ao formar a República Federal da Alemanha, RFA, ou Alemanha Ocidental, a partir das 3 zonas de ocupação controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. A RFA seria reindustrializada e remilitarizada sob a égide americana. 1955 Enquanto historiadores debatem fervorosamente quem cumpriu ou não os acordos de Potsdam, por exemplo, com o Ocidente apontando para a recusa soviética em permitir um governo verdadeiramente representativo na Polônia, conforme acordado em Potsdam, não há dúvida de que a remilitarização da República Federal da Alemanha pelo Ocidente foi a principal causa da Guerra Fria. Em 1952, Stalin propôs a reunificação da Alemanha com base na neutralidade e na desmilitarização. Essa proposta foi rejeitada pelos Estados Unidos. Em 1955, a União Soviética e a Áustria concordaram que a União Soviética retiraria suas forças de ocupação da Áustria em troca do compromisso austríaco de neutralidade permanente. O Tratado do Estado Austríaco foi assinado em 15 de maio de 1955 pela União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido, juntamente com a Áustria, levando assim ao fim da ocupação. O objetivo da União Soviética não era apenas resolver as tensões em relação à Áustria, mas também mostrar aos Estados Unidos um modelo bem-sucedido de retirada soviética da Europa, acompanhada de neutralidade. Mais uma vez, os Estados Unidos rejeitaram o apelo soviético para encerrar a Guerra Fria com base na neutralidade e desmilitarização da Alemanha. Ainda em 1957, o decano americano dos assuntos soviéticos, George Kennan, fazia um apelo público e veemente em sua terceira Reith Lecture para a BBC, pedindo que os Estados Unidos concordassem com a União Soviética em uma retirada mútua de tropas da Europa. A União Soviética, enfatizava Kennan, não tinha como objetivo nem interesse uma invasão militar da Europa Ocidental. Os guerreiros frios dos Estados Unidos, liderados por John Foster Dulles, não aceitaram a proposta. Nenhum tratado de paz assinado se reuniu, se os autoritários reins corroiu, até unificas em remote point. Vale ressaltar que a União Soviética respeitou a neutralidade da Áustria após 1955,
assim como a dos outros países neutros da Europa, incluindo Suécia, Finlândia, Suíça, Irlanda, Espanha e Portugal. O presidente finlandês Alexander Stubb declarou recentemente que a Ucrânia deveria rejeitar a neutralidade com base na experiência negativa da Finlândia, cuja neutralidade terminou em 2024, quando o país ingressou na OTAN. Esse é um pensamento estranho. A Finlândia, sob a neutralidade, permaneceu em paz, alcançou uma notável prosperidade econômica e chegou ao topo dos rankings mundiais de felicidade, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade. O presidente John F. Kennedy mostrou o caminho potencial para encerrar a Guerra Fria com base no respeito mútuo pelos interesses de segurança de todos os lados. Kennedy bloqueou a tentativa do chanceler alemão Konrad Adenauer de adquirir armas nucleares da França, e assim acalmou as preocupações soviéticas sobre uma Alemanha armada nuclearmente. Com essa base, JFK negociou com sucesso o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares com seu homólogo soviético Nikita Khrushchev. Kennedy provavelmente foi assassinado vários meses depois por um grupo de operativos da CIA como resultado de sua iniciativa de paz. Documentos divulgados em 2025 confirmam a suspeita de longa data de que Lee Harvey Oswald estava sendo diretamente controlado por James Angleton, um alto funcionário da CIA. A próxima iniciativa dos Estados Unidos em direção à paz com a União Soviética foi liderada por Richard Nixon. Ele também foi derrubado pelos eventos de Watergate, que também apresentam indícios de uma operação da CIA que nunca foram esclarecidos. Mikhail Gorbachev acabou encerrando a Guerra Fria ao desmantelar unilateralmente o Pacto de Varsóvia e ao promover ativamente a democratização da Europa Oriental. Fui participante de alguns desses eventos e testemunhei parte dos esforços de Gorbachev pela paz. No verão de 1989, por exemplo, Gorbachev disse à liderança comunista da Polônia para formar um governo de coalizão com as forças de oposição lideradas pelo movimento Solidariedade. O fim do Pacto de Varsóvia e a democratização da Europa Oriental, ambos conduzidos por Gorbachev, levaram rapidamente aos apelos do chanceler alemão Helmut Kohl pela reunificação da Alemanha. Isso resultou nos tratados de reunificação de 1990 entre a EFA e a RDA, e no chamado Tratado 2+4 entre as duas Alemanhas e as quatro potências aliadas, excelsos Reino Unido, França e União Soviética. Os Estados Unidos e a Alemanha prometeram claramente a Gorbachev, em fevereiro de 1990, que a OTAN não avançaria 1 centímetro para o leste no contexto da reunificação alemã, fato que agora é amplamente negado pelas potências ocidentais, mas que é facilmente verificável. Essa promessa fundamental de não prosseguir com a ampliação da OTAN foi feita em várias ocasiões, mas não foi incluída no texto do Acordo 2+4, já que esse acordo tratava da reunificação alemã e não da expansão da OTAN para o leste. O quinto caso, a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, é mais uma vez considerado no Ocidente como prova do incorrigível imperialismo russo em direção ao Oeste. A palavra favorita da mídia ocidental, de especialistas e propagandistas, é que a invasão russa foi não provocada e, portanto, serve como prova da busca implacável de Putin não apenas para restabelecer o Império Russo, mas também para avançar ainda mais para o Oeste, o que significa que a Europa deveria se preparar para uma guerra com a Rússia. Isso é uma grande mentira absurda, mas é repetida tantas vezes pela grande mídia que é amplamente acreditada na Europa. O fato é que a invasão russa em fevereiro de 2022 foi tão profundamente provocada pelo Ocidente que se suspeita que tenha sido de fato um plano americano para atrair os russos para a guerra a fim de derrotar ou enfraquecer a Rússia. Essa é uma afirmação plausível, como confirma uma longa série de declarações de diversos oficiais dos Estados Unidos. Após a invasão, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, declarou que o objetivo de Washington era ver a Rússia enfraquecida a ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia. A Ucrânia pode vencer se tiver o equipamento certo, o apoio certo. A principal provocação americana à Rússia foi expandir a OTAN para o leste, contrariando as promessas de 90, com um objetivo importante: cercar a Rússia com Estados-membros da OTAN na região do Mar Negro, tornando assim a Rússia incapaz de projetar seu poder naval baseado na Crimeia para o Mediterrâneo Oriental e o Oriente Médio.
Em essência, o objetivo dos Estados Unidos era o mesmo que o de Palmerston e Napoleão III na Guerra da Crimeia: banir a frota russa do Mar Negro. Os membros da OTAN incluiriam Ucrânia, Romênia, Bulgária, Turquia e Geórgia, formando assim um laço para estrangular o poder naval russo no Mar Negro. Brzezinski descreveu essa estratégia em seu livro de 1997, O Grande Tabuleiro de Xadrez, onde afirmou que a Rússia certamente se curvaria à vontade do Ocidente, pois não teria outra escolha. Brzezinski rejeitou especificamente a ideia de que a Rússia algum dia se alinharia com a China contra a Europa. Todo o período após o colapso da União Soviética em 1991 é marcado pela arrogância ocidental, como intitulou o historiador Jonathan Haslam em seu excelente relato, em que os Estados Unidos e a Europa acreditaram que poderiam expandir a OTAN e os sistemas de armas americanos, como os mísseis Aegis, para o leste, sem qualquer consideração pelas preocupações de segurança nacional da Rússia. A lista de provocações ocidentais é longa demais para detalhar aqui, mas um resumo inclui o seguinte. Primeiro, ao contrário das promessas feitas em 1990, os Estados Unidos iniciaram a ampliação da OTAN para o leste, com os anúncios do então presidente Bill Clinton em 1994. Na época, o secretário de Defesa de Clinton, William Perry, considerou renunciar devido à imprudência das ações dos Estados Unidos, contrariando promessas anteriores. A primeira onda de expansão da OTAN ocorreu em 1999, incluindo Polônia, Hungria e República Tcheca. Nesse mesmo ano, as forças da OTAN bombardearam o aliado da Rússia, a Sérvia, por 78 dias para desmembrar o país, e a OTAN rapidamente instalou uma nova grande base militar na província separatista de Kosovo. Em 2004, a segunda onda de expansão da OTAN para o leste incluiu 7 países, entre eles vizinhos diretos da Rússia nos Balcãs e 2 países no Mar Negro, Bulgária e Romênia. Em 2008, a maioria da União Europeia reconheceu Kosovo como um Estado independente, contrariando as alegações europeias de que as fronteiras europeias são sagradas. Em segundo lugar, os Estados Unidos abandonaram o marco de controle de armas nucleares ao sair unilateralmente do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002. Em 2019, Washington abandonou de forma semelhante o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Apesar das fortes objeções da Rússia, os Estados Unidos começaram a instalar sistemas de mísseis antibalísticos na Polônia e na Romênia, e em janeiro de 2022, reservaram o direito de instalar tais sistemas na Ucrânia. Terceiro, os Estados Unidos infiltraram-se profundamente na política interna da Ucrânia, gastando bilhões de dólares para moldar a opinião pública, criar veículos de mídia e direcionar a política doméstica ucraniana. A eleição de 2004 e 2005 na Ucrânia é amplamente considerada uma revolução colorida promovida pelos Estados, na qual os Estados Unidos usaram sua influência e financiamento tanto de forma encoberta quanto aberta, para direcionar a eleição em favor dos candidatos apoiados pelos Estados Unidos. Em 2013 e 2014, os Estados Unidos desempenharam um papel direto no financiamento dos protestos da Maidan e no apoio ao golpe violento que derrubou o presidente Viktor Yanukovych, que era favorável à neutralidade, abrindo assim caminho para um regime ucraniano favorável à adesão à OTAN. Por acaso, fui convidado a visitar a Maidan logo após o violento golpe de 22 de fevereiro de 2014 que derrubou Yanukovych. O papel do financiamento americano nos protestos foi explicado a mim por uma ONG dos Estados Unidos que esteve profundamente envolvida nos eventos da Maidan. Quarto, a partir de 2008, apesar das objeções de vários líderes europeus, os Estados Unidos pressionaram a OTAN a se comprometer com a ampliação para incluir a Ucrânia e a Geórgia. O embaixador dos Estados Unidos em Moscou na época, William J. Burns, enviou a Washington um memorando agora infame, intitulado NIAT significa NIAT, Linhas Vermelhas da Rússia para a Ampliação da OTAN, explicando que toda a classe política russa era profundamente contrária à ampliação da OTAN para a Ucrânia e que temia que tal esforço levasse a conflitos civis na Ucrânia. Quinto, após o golpe de Maidan, as regiões de maioria étnica russa no leste da Ucrânia, Donbass, se separaram do novo governo ucraniano ocidental instalado pelo golpe. Rússia e Alemanha rapidamente chegaram a um acordo com os Acordos de Minsk,
segundo os quais as duas regiões separatistas, Donetsk e Lugansk, permaneceriam parte da Ucrânia, mas com autonomia local, seguindo o modelo da autonomia local da região de maioria alemã do Tirol do Sul, na Itália. O Minsk II, que foi respaldado pelo Conselho de Segurança da ONU, poderia ter encerrado o conflito, mas o governo em Kiev, com o apoio de Washington, decidiu não implementar a autonomia. O fracasso em implementar o Minsk II envenenou a diplomacia entre a Rússia e o Ocidente. Sexto, os Estados Unidos expandiram gradualmente o exército da Ucrânia, ativos e reservas, para cerca de 1 milhão de soldados até 2020. A Ucrânia e seus batalhões paramilitares de direita, como o Batalhão Azov e o Setor Direito, lideraram ataques repetidos contra as duas regiões separatistas, resultando em milhares de mortes de civis no Donbas devido aos bombardeios ucranianos. Sétimo, no final de 2021, a Rússia apresentou uma proposta de acordo de segurança Rússia-Evas, pedindo principalmente o fim da expansão da OTAN. Os Estados Unidos rejeitaram o pedido da Rússia para encerrar a ampliação da OTAN para o leste, reafirmando a política de portas abertas da OTAN, segundo a qual terceiros países, como a Rússia, não teriam voz sobre a ampliação da aliança. Os Estados Unidos e países europeus reiteraram repetidamente a futura adesão da Ucrânia à OTAN. O secretário de Estado dos Estados Unidos também teria dito ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, em janeiro de 2022, que os Estados Unidos mantinham o direito de implantar mísseis de médio alcance na Ucrânia, apesar das objeções russas. Oitavo, após a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia rapidamente concordou com negociações de paz baseadas no retorno à neutralidade. Essas negociações ocorreram em Istambul, com a mediação da Turquia. No final de março de 2022, Rússia e Ucrânia emitiram um memorando conjunto relatando avanços em um acordo de paz. Em 15 de abril, foi apresentado um rascunho de acordo que estava próximo de um acerto geral. Nesse momento, os Estados Unidos intervieram e disseram aos ucranianos que não apoiariam o acordo de paz, mas sim apoiariam a Ucrânia a continuar lutando. Os altos custos de uma política externa fracassada. A Rússia não fez nenhuma reivindicação territorial contra países da Europa Ocidental, nem ameaçou a Europa Ocidental, exceto pelo direito de retaliar contra ataques de mísseis apoiados pelo Ocidente dentro da Rússia. Até o golpe de Maidan em 2014, a Rússia não fez nenhuma reivindicação territorial sobre a Ucrânia. Após o golpe de 2014 e até o final de 2022, a única exigência territorial da Rússia era a Crimeia, para evitar que a base naval russa em Sebastopol caísse nas mãos do Ocidente. Somente após o fracasso do processo de paz de Istambul, torpedeado pelos Estados Unidos, a Rússia reivindicou a anexação de 4 oblasts ucranianos: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Os objetivos de guerra declarados pela Rússia hoje permanecem limitados, incluindo a neutralidade da Ucrânia, desmilitarização parcial, não adesão permanente à OTAN e transferência da Crimeia e dos 4 oblasts para a Rússia, o que representa cerca de 19% do território ucraniano de 1991. Isso não é evidência de imperialismo russo em direção ao oeste. Tampouco são exigências sem provocação. Os objetivos de guerra da Rússia seguem mais de 30 anos de objeções russas à expansão da OTAN para o leste, ao armamento da Ucrânia, ao abandono americano do acordo de armas nucleares e à profunda interferência ocidental na política interna da Ucrânia, incluindo o apoio a um golpe violento em 2014 que colocou a OTAN e a Rússia em rota direta de colisão. A Europa escolheu interpretar os acontecimentos dos últimos 30 anos como evidência do expansionismo implacável e incorrigível da Rússia em direção ao Ocidente. Assim como o Ocidente insistiu que apenas a União Soviética era responsável pela Guerra Fria, quando na verdade a União Soviética apontou repetidamente o caminho para a paz por meio da neutralidade, unificação e desarmamento da Alemanha. Assim como durante a Guerra Fria, o Ocidente preferiu provocar a Rússia, em vez de reconhecer as preocupações de segurança totalmente compreensíveis da Rússia. Cada ação russa foi interpretada ao máximo como um sinal de perfídia russa, nunca reconhecendo o lado russo do debate. Este é um exemplo vívido do clássico dilema de segurança, no qual adversários simplesmente não se entendem,
assumindo o pior e agindo de forma agressiva com base em suposições equivocadas. A escolha da Europa de interpretar a Guerra Fria e o pós-Guerra Fria a partir dessa perspectiva fortemente tendenciosa teve um custo enorme para o continente, e esses custos continuam a aumentar. Mais importante ainda, a Europa passou a se ver como totalmente dependente dos Estados Unidos para sua segurança. Se a Rússia for realmente e irremediavelmente expansionista, então os Estados Unidos são de fato o salvador necessário da Europa. Por outro lado, se o comportamento da Rússia refletia, na verdade, suas preocupações de segurança, então a Guerra Fria provavelmente poderia ter terminado décadas antes, seguindo o modelo de neutralidade austríaco. E o período pós-Guerra Fria poderia ter sido uma época de paz e crescente confiança entre a Rússia e a Europa. Na verdade, Europa e Rússia são economias complementares, com a Rússia sendo rica em commodities primárias, agricultura, minerais, hidrocarbonetos e engenharia, enquanto a Europa abriga indústrias intensivas em energia e tecnologias de ponta essenciais. Os Estados Unidos há muito se opõem ao crescimento das relações comerciais entre Europa e Rússia, resultantes dessa complementaridade natural, vendo a indústria de energia russa como concorrente do setor energético americano e, de forma mais geral, considerando os laços estreitos de comércio e investimento entre Alemanha e Rússia como uma ameaça à predominância política e econômica dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Por esses motivos, os Estados Unidos se opuseram aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 muito antes de haver um conflito sobre a Ucrânia. Por essa razão, Biden prometeu explicitamente encerrar o Nord Stream 2, como de fato ocorreu, no caso de uma invasão russa à Ucrânia. A oposição dos Estados Unidos ao Nord Stream e aos laços econômicos estreitos entre Alemanha e Rússia era por princípio geral. A UE e a Rússia deveriam ser mantidas à distância, para que os Estados Unidos não perdessem sua influência na Europa. A guerra na Ucrânia e a ruptura da Europa com a Rússia causaram grandes danos à economia europeia. As exportações europeias para a Rússia despencaram de cerca de 90 bilhões em 2021 para apenas 30 bilhões em 2024. Os custos de energia dispararam, já que a Europa passou do gás natural russo de baixo custo, transportado por gasodutos, para o gás natural liquefeito dos Esaussmann, que é várias vezes mais caro. A indústria alemã encolheu cerca de 10% desde 2020, e tanto o setor químico quanto o setor automobilístico da Alemanha estão em crise. O FMI projeta um crescimento econômico da UE de apenas 1% em 2025 e cerca de 1% para o restante da década. O chanceler alemão Friedrich Merz pediu uma proibição permanente do restabelecimento dos fluxos de gás do Nord Stream, mas isso é praticamente um pacto de suicídio econômico para a Alemanha. Essa posição se baseia na visão de Merz de que a Rússia pretende entrar em guerra com a Alemanha, mas o fato é que a Alemanha está provocando a guerra com a Rússia ao adotar uma postura belicista e promover um grande aumento militar. Segundo Merz, é necessária uma visão realista das aspirações imperialistas da Rússia. Ele afirma que parte da nossa sociedade tem um medo profundo e enraizado da guerra. Eu não compartilho desse medo, mas consigo entendê-lo. O mais alarmante é que Merz declarou que os meios da diplomacia se esgotaram, embora aparentemente ele nem sequer tenha tentado conversar com o presidente russo Vladimir Putin desde que assumiu o poder. Além disso, ele parece deliberadamente cego ao quase sucesso da diplomacia em 2022 no processo de Istambul, ou seja, antes de os Estados Unidos colocarem fim à diplomacia. A abordagem ocidental em relação à China reflete sua postura diante da Rússia. O Ocidente frequentemente atribui intenções nefastas à China, que em muitos aspectos são projeções de suas próprias intenções hostis em relação à República Popular. A ascensão rápida da China à proeminência econômica entre 1980 e 2010 levou líderes e estrategistas americanos a considerarem o crescimento econômico contínuo da China como antitético aos interesses dos Estados Unidos. Em 2015, os estrategistas americanos Robert Blackwell e Ashley Tellis explicaram claramente que a grande estratégia dos Estados Unidos é a hegemonia americana e que a China representa uma ameaça a essa hegemonia devido ao seu tamanho e sucesso. Blackwell e Tellis defenderam um conjunto de medidas por parte dos Estados Unidos
e seus aliados para dificultar o sucesso econômico futuro da China, como excluir a China de novos blocos comerciais na região Ásia-Pacífico, restringir a exportação de produtos ocidentais de alta tecnologia para a China, impor tarifas e outras restrições às exportações chinesas, entre outras medidas anti-China. Vale notar que essas medidas foram recomendadas não por causa de erros específicos cometidos pela China, mas porque, segundo os autores, o crescimento econômico contínuo da China era contrário à primazia americana. Parte da política externa em relação tanto à Rússia quanto à China é uma guerra midiática para desacreditar esses supostos inimigos do Ocidente. No caso da China, o Ocidente a retratou como responsável por um genocídio na província de Xinjiang contra a população uigur. Essa acusação absurda e exagerada surgiu sem qualquer tentativa séria de apresentar provas, enquanto o Ocidente geralmente fecha os olhos para o verdadeiro genocídio em andamento de dezenas de milhares de palestinos em Gaza pelas mãos de seu aliado, Israel. Além disso, a propaganda ocidental inclui uma série de alegações absurdas sobre a economia chinesa. A valiosíssima iniciativa do Cinturão e Rota da China, que oferece financiamento para que países em desenvolvimento construam infraestrutura moderna, é ridicularizada como uma armadilha da dívida. A notável capacidade da China de produzir tecnologias verdes, como módulos solares de que o mundo urgentemente necessita, é ridicularizada pelo Ocidente como excesso de capacidade que deveria ser restringido por. No campo militar, o dilema de segurança em relação à China é interpretado da forma mais sombria possível, assim como ocorre com a Rússia. Os Estados Unidos há muito proclamam sua capacidade de interromper as rotas marítimas vitais da China, mas depois acusam a China de militarismo quando ela toma medidas para desenvolver sua própria capacidade naval em resposta. Em vez de enxergar o fortalecimento militar da China como um clássico dilema de segurança que deveria ser resolvido por meio da diplomacia, a Marinha dos Estados Unidos declara que deve se preparar para uma guerra com a China até 2027. A OTAN cada vez mais defende um engajamento ativo no leste asiático, direcionado contra a China. Os aliados europeus dos Estados Unidos geralmente seguem a abordagem agressiva americana em relação à China, tanto no comércio quanto no âmbito militar. Uma nova política externa para a Europa. A Europa se colocou em uma situação difícil, tornando-se subserviente aos Estados Unidos, resistindo à diplomacia direta com a Rússia, perdendo sua vantagem econômica devido às sanções e à guerra, comprometendo-se com aumentos massivos e insustentáveis nos gastos militares e cortando laços de comércio e investimento de longo prazo, tanto com a Rússia quanto com a China. O resultado são dívidas crescentes, estagnação econômica e um risco cada vez maior de uma grande guerra, o que aparentemente não assusta MERS, mas deveria aterrorizar o resto de nós. Talvez a guerra mais provável não seja com a Rússia, mas com os Estados Unidos, que sob Trump ameaçaram tomar a Groenlândia caso a Dinamarca não vendesse ou transferisse a soberania da ilha para Washington. É bastante possível que a Europa se veja sem nenhum amigo de verdade, nem a Rússia, nem a China, mas também não os Estados Unidos, os países árabes, ressentidos com a conivência da Europa diante do genocídio de Israel, a África, ainda ressentida pelo colonialismo e pós-colonialismo europeu, e outros. Existe, é claro, outro caminho. Na verdade, um caminho altamente promissor. Se os políticos europeus reavaliarem os verdadeiros interesses e riscos de segurança da Europa e restabelecerem a diplomacia como o centro da política externa europeia. Proponho 10 medidas práticas para alcançar uma política externa que reflita as reais necessidades da Europa. Primeiro, abra comunicações diplomáticas diretas com Moscou. O fracasso evidente da Europa em engajar-se em uma diplomacia direta com a Rússia é devastador. Talvez a Europa até acredite sua própria propaganda de política externa, já que não discute as questões centrais diretamente com sua contraparte russa. Em segundo lugar, prepare-se para uma paz negociada com a Rússia em relação à Ucrânia e ao futuro da segurança coletiva europeia. Mais importante ainda, a Europa deve concordar com a Rússia que a guerra deve terminar com base em um compromisso firme e irrevogável de que a OTAN não se expandirá para a Ucrânia, Geórgia ou outros destinos a leste. Além disso,
a Europa deve aceitar algumas mudanças territoriais pragmáticas na Ucrânia em favor da Rússia. Terceiro, a Europa deve rejeitar a militarização de suas relações com a China, por exemplo, recusando qualquer papel para a OTAN no leste asiático. A China não representa absolutamente nenhuma ameaça à segurança da Europa, e a Europa deve parar de apoiar cegamente as pretensões de hegemonia dos Estados Unidos na Ásia, que já são perigosas e ilusórias, mesmo sem o apoio europeu. Pelo contrário, a Europa deve fortalecer sua cooperação comercial. Leverage climático fina. Quarto, a Europa deveria decidir por um modo institucional sensato de diplomacia. O modelo atual é inviável. O alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança serve principalmente como porta-voz da russofobia, enquanto a diplomacia de alto nível de fato, na medida em que existe, é conduzida de forma confusa e alternada por líderes europeus individuais, pelo alto representante da UE, pela presidente da Comissão Europeia, pelo presidente do Conselho Europeu ou por alguma combinação variável desses atores. Em resumo, ninguém fala claramente pela Europa, já que não existe uma política externa clara em primeiro lugar. Quinto, a Europa deve reconhecer que a política externa da OME precisa ser dissociada da OTAN. Na verdade, a Europa não precisa da OTAN, já que a Rússia não está prestes a invadir a OME. A Europa deve de fato construir sua própria capacidade militar independente dos Estados Unidos, mas a um custo muito menor do que 5% do PIB, que é uma meta numérica absurda baseada em uma avaliação totalmente exagerada da ameaça russa. Além disso, a defesa europeia não deve ser a mesma coisa que a política externa europeia, embora as duas tenham se confundido completamente nos últimos tempos. Sexto, a UE, a Rússia, a Índia e a China devem trabalhar juntas na modernização verde, digital e de transportes do espaço euroasiático. O desenvolvimento sustentável da Eurásia é uma situação em que todos ganham: UE, Rússia, Índia e China, e só pode acontecer por meio da cooperação pacífica entre as 4 grandes potências euroasiáticas. Sétimo, o Global Gateway da Europa, o braço de financiamento para infraestrutura em países fora da UE, deveria trabalhar em conjunto com a iniciativa Cinturão e Rota da China. Atualmente, o Global Gateway é apresentado como um concorrente da BRI. Na verdade, os dois deveriam unir forças para cofinanciar a infraestrutura de energia verde, digital e de transporte para a Eurásia. Oitavo, a União Europeia deve aumentar o financiamento do Pacto Ecológico Europeu, acelerando a transformação da Europa para um futuro de baixo carbono, em vez de desperdiçar 5% do PIB com gastos militares desnecessários e sem benefício para a Europa. Há 2 benefícios em aumentar os investimentos no EGD. Primeiro, isso trará benefícios regionais e globais em termos de segurança climática. Segundo, fortalecerá a competitividade da Europa nas tecnologias verdes e digitais do futuro, criando assim um novo modelo de crescimento viável para o continente. Nono, a UEM deve fazer parceria com a União Africana para uma grande expansão da educação e do desenvolvimento de habilidades nos Estados-membros da UA. Com uma população de 1,4 bilhão, que deve chegar a cerca de 2,5 bilhões até meados do século, em comparação com a população da OME de cerca de 450 milhões, o futuro econômico da África terá um impacto profundo sobre o da Europa. A maior experiência para a prosperidade africana é o rápido do modern desenvolvimento de Unidos. Décimo, a UE e os BRICS devem dizer aos Estados Unidos de forma firme e clara que a ordem mundial futura não se baseia na hegemonia, mas no Estado de Direito sob a Carta da ONU. Esse é o único caminho para a verdadeira segurança da Europa e do mundo. A dependência dos Estados Unidos e da OTAN é uma ilusão cruel, especialmente considerando a própria instabilidade dos Estados Unidos. A reafirmação da Carta da ONU, por outro lado, pode acabar com guerras, por exemplo, ao fim a impunidade de Israel, e fazer cumprir as decisões CIJ para a solução de 2 estados, e prevenir conflitos futuros.